O lugar em que nós moramos é o lugar mais importante para nós enquanto vivemos aqui na Terra. É neste lugar que temos o nosso descanso e que passamos a maior parte do tempo. O lugar em que estamos na nossa vida espiritual é o lugar mais importante, porque depende deste lugar o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa paz. Portanto, precisamos compreender que Jesus nos preparou lugar e nos preparou uma morada, e que esta morada é Ele mesmo. Portanto, a nossa casa confortável é Cristo. E Cristo nos foi dado para que nós pudéssemos entrar nele. Esta é uma mudança dramática na nossa vida de fé. A nossa entrada no reino de Deus. Faça uma releitura dos evangelhos. O que exatamente Jesus prega? Jesus prega o reino de Deus. Jesus prega o reino do céu. Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, não tente organizar a vida. A vida deve ser gerada. Por isso, no Evangelho de João, diz que nós somos filhos. Filhos significa que nós somos da geração de Deus. Deus é espírito. Portanto, nós tivemos um novo nascimento e nascemos de novo para o espírito. E nosso espírito foi vivificado pelo Cristo, através da sua morte e ressurreição. O lugar em que estamos é tão importante que a primeira coisa que Deus pergunta após o homem pecar é: onde estás? Na realidade, a desobediência já havia tirado o homem do seu lugar. A primeira evidência que o homem perdeu o seu conforto foi a nudez. A nudez é um estado de desconforto da nossa alma. Assim que somos vestidos pela justiça de Cristo, nós já nos sentimos melhor. Quão maravilhosa é a realidade espiritual. Não é uma realidade religiosa. Não dependa do que o homem faz. Se você depender do que o homem faz, você está perdido. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele termina dizendo: este estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Portanto, há duas situações que descrevem o homem pecador: morto e perdido. Então, quando nós voltamos a Cristo, entramos no reino de Deus, o que temos é vida. O que temos é lar, um lugar para morar. E este lugar é Cristo. Chamado no Salmo 91 de o esconderijo do Altíssimo. A vida espiritual é algo muito oculto nesta era. Por quê? Porque Deus está oculto, está invisível. Neste exato momento, quantos lugares e quantas igrejas e quantos pregadores e quantos ensinadores do Evangelho estão trabalhando para fazer um lugar visível, para dar conforto visível para o corpo. E não percebem que o verdadeiro Evangelho é a nossa entrada em Cristo. E Ele é o templo. E Ele é a vida. Portanto, a vida é o objetivo de Deus para cada um de nós. O salário do pecado é a morte. Estar morto é estar perdido. Em Cristo nós fomos achados. E em Cristo nós revivemos.
É dito do filho pródigo: estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós somos descritos assim em Cristo. Versículo 4. Chegando-vos para ele. Então nós chegamos em algum lugar. Onde você chegou na sua vida espiritual? Chegando-vos para ele, Cristo. A pedra que vive. Chegando-vos para ele, Cristo. A pedra que vive. Sim, rejeitada pelos homens. Tenha cuidado para não rejeitar Cristo e trocar Cristo pela religião humana. Quantas igrejas e quantas organizações religiosas fazem de tudo para agradar a carne? Fazem de tudo para juntar os homens. São como associações ou clubes onde se come, onde se canta, onde se dança e onde se fala no nome de Jesus. Mas é desprovido da vida de Deus, da realidade do Espírito Santo, do poder de Deus. Tudo que faz não passa de algo que brotou na mente do homem. Algo que brotou no coração humano. Não vem de Deus nem de Jesus. Jesus é algo vivo para nós chegarmos a Ele. E Ele para Deus é eleito e precioso. Se queremos ser vencedores, eleitos de Deus, nós devemos nos achegar pela fé a Cristo. É nele que temos a imagem de Deus. É nele que temos a natureza divina. Pedra viva. E nós, no versículo 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem. Pedras que vivem. Guarde isto. Você é uma pedra que vive? Ele está falando de uma construção divina. Uma pedra que vive. Esta é uma palavra e é uma figura muito especial. Pedra é revelação. Que vive é natureza divina. Por isso, Pedro foi chamado de pedra quando ele teve a revelação do Espírito. Então, eu vivo pela revelação de Deus, pelo poder de Deus em Cristo. Então, sou pedra que vive. Então, sou edificado casa espiritual. Perceba no mundo. Não há edificação. As pessoas são umas contra as outras. Assim que a carne se reúne, observe numa mesa, quando um assunto é colocado, a palavra de um e a palavra de outro, cada um do seu ego, e cada um desejando sobrepor um ao outro. Observem, não chega a um consenso, não podem concordar com nada, e no fim não há solução nenhuma, porque não há edificação. Só a igreja pode ser a edificação de Cristo, porque os egos são cortados. Os egos foram mortos na cruz. Não se manifesta mais porque morreu com Cristo. Só a morte pode calar a carne. Se você quer lidar com a carne, não lide. Seja como Cristo, um cordeiro mudo. Não lide com a carne, emudeça. Não há como lidar com algo vivo e maligno como a carne. É a figura da serpente. O próprio Jesus veio como carne e como figura da serpente. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus diz a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Portanto, não pense bem de você. O que eu e você merecemos é a cruz, morte. Porque pecamos, porque enganamos e desejamos ser alguma coisa.
Veja que no versículo 7 ele diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Portanto, há algo precioso para mim, para você. Cristo. Estamos nesta pedra preciosa. A Nova Jerusalém tem muita pedra preciosa. Isto é, tem muita pedra viva. Tem muito crente vivo. Há muitos religiosos que estão pregando mentira. E pensam na Nova Jerusalém como um lugar de rua de ouro que você vai. Rua de ouro é Cristo. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa rua de ouro. Bendito que seja o nome do Senhor. E que você seja uma pedra viva. Tenha uma revelação de Deus. Tenha fé, tenha coragem. Não creia em si mesmo e não viva pelo seu próprio entendimento. Nós somos pedras que vivem. Amém.